Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. O meu e-mail de contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Eu sou o pastor Antônio Carlos. E eu quero trazer aqui para você, meu amado ouvinte, meu amado audiovisual, meu irmão, minha irmã, você que é pastor, etc. Eu quero trazer para você sobre o uso do vinho na ceia do Senhor. Na verdade, nós usamos, baseados na palavra do Senhor, o suco de uva, que chamamos de vinho não fermentado. E o Senhor Jesus usou ou não uma bebida fermentada de uvas ao instituir a ceia do Senhor. Baseando-nos em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, e ainda Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 25, e ainda Lucas capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 20, e ainda 1 de Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Os dados que vamos agora passar para os amados irmãos, ele nos levam à conclusão que o Senhor Jesus e os seus discípulos beberam suco de uva não fermentado. Então, atento para essas igrejas que usam o suco de uva fermentado, que é o vinho embriagante. Isto não tem apoio bíblico, e aqueles que gostam de usar bebida alcoólica um pouquinho só na hora do almoço, dizendo que isso não é pecado sim, porque a palavra de Deus não constitui pecado a quantidade, nem o número de vezes, mas o ato. Por exemplo, se uma pessoa pratica o adultério com 10 pessoas, ela não é diferente daquela que pratica o adultério apenas com uma. Uma pessoa que adulterou com 5.000 pessoas, ela é tão adúltera quanto aquela que praticou o adultério com somente uma. Uma pessoa que ela prega uma mentira, ela conta uma mentira, ela mente uma vez, ela é tão pecadora quanto aquela que mente 200.000 vezes. Porque o ato é que é, diante de Deus, o pecado em si, e não o número de vezes. Por isso que quando a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ela é perdoada quando o arrependimento acontece no seu coração com sinceridade. Então vamos continuar no tema do uso do vinho na ceia do Senhor. Ele era usado de modo fermentado ou não fermentado? E vou provar para você. Nem Lucas, veja bem, nem qualquer outro escritor bíblico, eles usam a palavra vinho, que vem do grego oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, empregam a expressão que fruto da vide. E isso está escrito em Mateus 26, versículo 29, você pode ver aí, e Marcos 14, 25 e Lucas 22, 18. O vinho não fermentado é o único fruto da vide, não é verdade? Onde já se viu a videira produzir suco fermentado? Isso não existe. Então, fruto da vide é vinho não fermentado. Ele é verdadeiramente, legitimamente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool, nenhum. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado, portanto, não é produzido pela videira. E ouça bem, o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. A lei da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, do versículo 14 ao 20, proibia durante a semana daquele evento a presença de, olha a palavrinha, Seor, S-E-O-R, Seor. Isso está escrito onde? Êxodo capítulo 12, versículo 15. É uma palavra hebraica para fermento ou qualquer agente fermentador. Então, se Seor não podia estar presente, e ele se refere
a qualquer agente fermentador, logo a ceia que o Senhor fez, que no caso foi a última Páscoa e a primeira ceia, não poderia conter CO, que é agente fermentador. Então aquele vinho não era fermentado, era na verdade o fruto da vide, correto? Aqui também, nas minhas pesquisas, está dizendo que o CO no mundo antigo, ele era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho quando em fermentação. Então, quando estava em fermentação, aquela espuma é que determinava. Além disso, todo hametz, H-A-M-E-T-Z, hametz, isto é, qualquer coisa fermentada. Quando o hametz era proibido, estava escrito aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 19, e Êxodo capítulo 13, versículo 7. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava o quê? A corrupção e o pecado. Você pode ver isso na linguagem que existe no Novo Testamento. Mateus capítulo 16, versículos 6 e 12, e ainda 1 de Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17. Logo, teria cumprido também a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. O problema é que muitas pessoas não querem pesquisar melhor acerca desse tema, desse assunto. Hoje tem muitos crentes bebendo bebida alcoólica, você sabia, meu amado, minha amada? Tem muitos crentes, até pastores, bebendo bebida alcoólica, e eles se baseiam nas bodas de Caná. Observe comigo, 1 grama de bom senso vale mais do que uma tonelada de blá blá blá, não é verdade? Então observe, se o Senhor Jesus fizesse com que água fosse transformada em vinho fermentado, em vinho alcoólico, ele seria inferior até a Nazireu, conforme o caso de Sansão, que foi um Nazireu de Deus. Então era proibido beber bebida forte, isto é, bebida fermentada, bebida alcoólica. Então, quer dizer, o Senhor Jesus seria inferior a um Nazireu. Então, é completamente insano pensar que o Senhor Jesus transformou a água em vinho fermentado, em vinho embriagante. Porque o Senhor Jesus, ele nunca bebeu vinho fermentado, porque ele cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, automaticamente ele não poderia beber bebida fermentada, bebida alcoólica. O problema é que as pessoas que ainda não são libertas, que vieram do mundo e sempre gostou de uma cerveja, de uma bebida alcoólica, eles tentam fazer uma adaptação dentro da igreja e, pior do que isso, eles distorcem a Bíblia quanto à sua interpretação para convencer os incautos, aquelas pessoas que aceitam tudo que ouvem desses líderes, e começam também a fazer uso da bebida alcoólica na sua casa. Observe, meu amado, minha amada, todas as vezes que no Antigo Testamento houve ingestão de bebida alcoólica, aconteceu o pecado. Se lembra de Noé? Assim que Noé se embebedou, ele ficou nu, ele tirou as roupas. Você nunca vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alguma palavra da parte de Deus apoiando a bebida alcoólica, a ingestão da bebida alcoólica. Por isso, eu digo para você, meu amado, se afaste da bebida alcoólica, ainda que seja Natal, ainda que seja uma festa, ainda que seja um aniversário, seja o que for, jamais toque na bebida alcoólica, porque o Senhor, ele de forma nenhuma vai dar nenhum tipo de apoio. Muitas pessoas, elas ainda não são libertas, inclusive pastores. E eu pergunto a você, meu amado, minha amada, será que vale a pena nós sermos desobedientes a Deus? Quando a gente tem temor de Deus e existem palavras que contradizem
a nossa crença, de alguma maneira, o nosso dever é fazer duas coisas, sabe quais são? Primeiro, temos que procurar na palavra de Deus e ver se as afirmações acerca desse tema estão bem contextualizadas. Segunda providência, orarmos, jejuarmos e com um coração quebrantado e sincero, perguntar ao Espírito Santo até onde ele apoia isso. Porque esse cuidado muita gente não tem. Por esse motivo que nós temos hoje crentes que vivem uma vida bem mesclada com o mundo, não só em relação às bebidas alcoólicas, mas também em relação a palavras que jamais deveriam ser proferidas por suas bocas, correto? E pensamentos que também jamais deveriam ser tidos em suas mentes. A Bíblia fala, no Salmo 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. E ainda a mesma Bíblia diz em 2 Timóteo, a 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 19, e o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E para aqueles que já estão no pecado, eu só tenho uma palavra para te dizer, 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E para aqueles que já estão caidinhos, estão afastados da igreja, desigrejados, chateados, tristes, revoltados, se você estiver ao alcance da minha imagem, do meu som, eu quero dizer uma coisa, Jesus te ama e enquanto há vida, há esperança. Então, arrependa-se dos seus pecados, lembra-te da bondade de Deus, lembra-te também da misericórdia do Senhor, lembra-te da compaixão do Senhor, lembra-te que o Senhor é bom e a cada manhã a sua misericórdia se renova. E Deus não quer te ver caído, Deus quer que você se levante pelo poder do seu Santo Espírito e quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer com que você trilhe o caminho do justo, que a Bíblia fala no Provérbios 4:8, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer que você tenha acesso ao dia perfeito. Deus quer que você tenha acesso às suas bênçãos. Deus quer que você tenha acesso à vitória. Deus quer que você tenha uma vida de total vitória. Deus, Jesus te ama, hein? Jesus te ama muito. Mesmo você estando caído, mesmo você estando vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, Ele só não ama o pecado que você comete, mas Ele te ama. Não importa que você seja feiticeiro, que você seja desviado, que você seja prostituta, homossexual, não importa, não importa. O que importa para Deus é se você se quebrantar diante dEle e permitir que a palavra dEle penetre em sua vida, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Deus em Cristo te abençoe e que você se lembre de que arrependimento, confissão de pecados e conversão são elementos que Deus leve em conta para que Ele possa te receber na sua presença. Que Deus em Cristo te abençoe, te livre de todo mal e te dê sempre uma nova oportunidade para você sorrir na presença de Deus. Amém.